senador e signatário desta sessão, senador Cristóvão Buarque. Boa tarde a cada uma e a cada um dos presentes. Querida Márcia, através de quem eu cumprimento todos aqueles que aqui estão, amigos, companheiros de luta e familiares, até porque talvez seja a única aqui que faz parte total desses três grupos, de amigos, de políticos e de familiares. Eu quero começar dizendo que é difícil falar sabendo que Fernando Lira não vai escutar, nem vai telefonar depois para a gente para dizer o que achou bem e o que não achou bem. Para discutir com a gente o que é que isso que foi dito se sintoniza com as necessidades do momento histórico que o Brasil exige. É difícil falar sabendo que ele não vai escutar. Mas é exatamente por isso, meu caro João, que a gente está aqui para homenageá-lo. Por essa realidade que era a figura de Fernando Lira. Porque há pessoas que passam pela vida, mas há outras que vivem a vida. Fernando Lira foi um desses. Ele não passou por aí pela vida, ele de fato esteve usufruindo, agindo, usando a vida que o mundo lhe deu. Nós não estamos aqui porque ele foi apenas um amigo importante, mas porque, mais do que amigo, ele soube cativar cada um de nós. Com seus gestos, suas palavras, seus telefonemas a qualquer hora, sua solidariedade constante, até diante dos menores problemas que cada um de nós pudéssemos ter. Há pessoas que passam pela vida, outras que vivem a vida. Fernando Lira foi um desses. Há pessoas simpáticas, outras profundamente empáticas. Fernando Lira foi um desses. A simpatia de Fernando ia muito além do riso franco, das gargalhadas profundas. Ele não apenas conversava com a gente, ele mergulhava nas conversas que tinha com cada pessoa, como se só ela existisse naquele momento. Ele estava presente nas alegrias e tristezas. Ele tinha uma habilidade de tecelão para tecer redes, criando laços de amizade, dele com as pessoas e dos amigos entre eles. Por isso, há pessoas muito simpáticas, outras profundamente empáticas, e Fernando Lira foi um desses. Há políticos que buscam vitórias eleitorais, outros que buscam usar a vitória para transformar seu país. Fernando foi um desses. Em qualquer momento de sua carreira de 40 anos, ele nunca deixou de ter clareza dos objetivos para os quais queria usar as vitórias que viesse a ter. Nenhum momento. Desde o início, deixou claro por palavras e gestos que sua luta era pela democracia no Brasil. Fernando Lira faz parte de uma geração que construiu sua carreira política na longa noite de chumbo do pesadelo autoritário. Em Pernambuco, dos 11 companheiros de partido do antigo MDB que se elegeram com ele para a Assembleia Legislativa, apenas 2 não foram cassados nominalmente. Mas logo em seguida, o Fernando e os outros tiveram a cassação sob a forma do AI-5, que mesmo mantendo essas pessoas em cargos, proibiu o desempenho da atividade política na sua plenitude. Ingressando na Câmara Federal na legislatura de 1970, empenhou-se vivamente na luta pela restauração das liberdades democráticas. Desafiou os apoiadores de regime do arbítrio. Não raro, seu nome estava nas listas dos parlamentares a sofrerem processos de cassação. Fernando Lira construiu seu perfil político, portanto, nesse caldo da luta oposicionista contra a ditadura militar. No MDB, que naquele período assumia a natureza de ampla frente parlamentar oposicionista, integrava-se com o grupo político que postura mais radical entre os MDBistas e que acabou sendo reconhecido pela alcunha dos autênticos, dos quais aqui está Jabas Vasconcelos como o principal
representante. Ele foi, portanto, um político não apenas como os outros que buscam vitórias. Ele foi um político de um grupo muito especial, que busca vitória para realizar objetivos a serviço do país. Há pessoas que deixam marcas na política, outras deixam marcas na história. Fernando Lira faz parte desse pequeno grupo. E são raros, até porque não é apenas questão de um mérito pessoal. Às vezes depende das circunstâncias históricas, desse casamento entre o destino pessoal e o destino da nação. E Fernando Lira faz parte desse grupo muito seleto de políticos que podem chegar ao final de suas carreiras vendo a marca que deixou na história do seu país, porque soube realizar o casamento entre a coerência da luta, ao mesmo tempo com a coincidência do momento histórico que o país vive. Nenhum grande político seria o político que é se tivesse nascido 20, 30 anos antes ou 20, 30 anos depois. Como, aliás, ele deixa claro nessa frase aqui: a vida é feita de coincidências e conversas. Ele foi um dos mais importantes, embora tendo a companhia de outros companheiros, como, inclusive, o Roberto Freire, que esteve nessa luta, e eu me lembro dele desde muito jovens, como éramos, 46 anos atrás, já lutávamos juntos. Ele teve, o Fernando Lira, um papel fundamental na conquista da democracia. Esteve entre os mais fundamentais da base de articulação que permitiu conquistar os votos necessários no colégio eleitoral para eleger Tancredo Neves. Fernando Lira nunca perdeu a vibração e a resistência de nordestino. Talvez fosse esse traço da sua personalidade que o aproximava tanto, por afinidades eletivas, da grande força política que foi Miguel Arraes de Alencar. Como revelou recentemente o governador Eduardo Campos, Fernando Lira foi um dos primeiros a encontrar Arraes no exílio, ainda na África, durante a ditadura. Segundo o governador Eduardo Campos, filho do governador Arraes, ele, o Lira, era o portador de notícias para a parte da família que tinha ficado em Pernambuco, porque usava para isso a imunidade como parlamentar, mas sabendo do fio tênue que essa imunidade sobreviveria dentro do regime militar. Mesmo assim, corria o risco de cumprir esse papel e que foi fundamental depois na história do Brasil. Essa proximidade política e afetiva seria extremamente valiosa na negociação da campanha de Tancredo Neves para a presidência. Quando Fernando Lira foi um dos principais, ou mesmo o principal da articulação, ele foi a pessoa que trouxe Arraes para o lado da eleição de um presidente civil no colégio eleitoral. E ao trazer Arraes, ele trouxe a esquerda. Ele trouxe, inclusive, o PCdoB, que está aqui a senadora Vanessa, trouxe o próprio PCB, que talvez já tivesse a lucidez de vir, mas a vinda de Arraes foi determinante. Por isso, há políticos que apenas deixam votos e outros que deixam marcas. Há políticos que apenas circulam pela base da montanha das dificuldades nacionais. Outros que se jogam contra a montanha, mas há outros que enfrentam a montanha encontrando caminhos alternativos para atravessá-la e chegar ao outro lado. Fernando Lira foi um desses. Em nenhum momento ele deixou de ver o outro lado da montanha, que era o regime militar de chumbo que nos impedia de ver a democracia. Mas também não foi daqueles heróis, e temos que reconhecer o heroísmo deles, e aqui está o deputado Genuíno, que fez parte desses, e eu faço isso em homenagem, não foi daquele que se jogou contra a montanha, nem por meio da luta armada heróica, nem por meio das diretas necessárias. Ele percebeu, num certo momento,
que, para chegar do outro lado da montanha, era preciso reorientar o caminho a ser seguido. Ele sempre enfrentou a enorme montanha que então parecia intransponível. Por isso, muitos políticos, até hoje, na ativa, se acomodaram, preferindo ficar caminhando na base daquela montanha, usando dos pequenos benefícios que os bajuladores, em geral, recebem, e que muitos deles se contentam com isso. Fernando Lira preferiu levantar sua voz forte contra a montanha intransponível e lutar para ir ao outro lado, o lado da democracia. No contexto da abertura controlada, o país vivia forte crise econômica acompanhada do esgotamento político do regime, do movimento popular que resultou na lei da anistia, na luta pelas diretas já e seus gigantescos comícios da sociedade civil que passaram a exigir o retorno à normalidade democrática. Nem a frustração da derrota da emenda das diretas abalou Fernando Lira, que pôde imediatamente vislumbrar a possibilidade das diretas apenas 5 anos depois, por meio da eleição indireta de um presidente naquele momento. Essa capacidade de se antecipar, de olhar na frente, de encontrar caminhos, é que faz de Fernando Lira um político diferente. Mas há políticos que se prendem aos meios, outros que só pensam nos objetivos, e outros que usam os meios disponíveis para chegar aos objetivos. Fernando Lira foi um desses. Há políticos que limitam sua coerência à defesa e ao uso dos meios, perdendo de vista os objetivos. Foi assim quando muitos de nós, defensores e lutadores pela democracia, nos prendemos à ideia da eleição direta para presidente, como se este fosse o objetivo, e não o meio para implantar a democracia e aí se transformar também em um objetivo, as diretas. Eu lembro do discurso de Fernando Lira aqui, a Márcia certamente deve lembrar, na visita do rei Juan Carlos da Espanha, em que ele foi o orador, por alguma razão, em nome do Congresso ou da Câmara, e no seu discurso teve a coragem de dizer, em pleno regime militar, que o rei tinha legitimidade da dinastia e que no Brasil não haveria legitimidade para um presidente que não fosse eleito diretamente. Ele teve a coragem de dizer isso. Essa era a lucidez comprometida com o objetivo. Mas ele percebeu que as diretas também faziam parte do objetivo, que era a democracia. E não, era o objetivo por ela própria. E, imediatamente, a gente pode ver como ele foi capaz de entender que o objetivo era a democracia e não transigiu com este princípio fundamental, esta razão de ser da política, mas percebeu que as diretas eram um meio e não a razão da política. E, ao perceber isso, teve a sabedoria e a coragem de enfrentar os meios para chegar aos fins. Aceitar um outro caminho para atravessar a montanha do autoritarismo. Visto com a perspectiva da distância e da vitória, é difícil lembrar hoje como foi difícil convencer muitos coerentes companheiros que não abriam mão dos objetivos democráticos, mas que tampouco abriam mão dos meios até então utilizados, como se o propósito fosse o meio. O Fernando Lira sabia o que era o objetivo, sabia o que era o meio. Há políticos que, pelo interesse pessoal, transigem com os propósitos. Há outros que justificam qualquer meio para chegar aos fins. E outros que não transigem nos propósitos, não maculam os meios que usam com sabedoria. Fernando Lira foi um desses. Ele não abriu mão dos propósitos e nem se maculou dizendo que os meios justificavam os fins. Ele não transigiu com os propósitos democráticos, não ficou com preconceitos que amarravam os meios, mas tampouco caiu na tentação de meios que poderiam se chocar com os objetivos. Não acreditava que os meios eram mais importantes do que os objetivos, nem de que os objetivos justificavam os meios. Foi capaz de encontrar um caminho para atravessar a montanha pelo uso das eleições indiretas, mas não caiu na tentação, que muitos caíram, de tentar conspirar por dentro, tentando um golpe militar para desfazer o golpe militar anterior. Sem abandonar seus propósitos pela democracia,
conciliava, no mesmo momento, história decisiva, a capacidade de articulação, a imaginação política e a impressionante capacidade dele de encontrar caminhos. O senador Jarbas Vasconcelos, falou aqui dessa capacidade do Fernando Lira e da importância que ele teve na construção dessa grande articulação. Com coragem, sim, pois não foi fácil enfrentar a incompreensão de muitos companheiros e a pressão dos questionamentos sobre mudanças políticas, as quais, ao fim e ao cabo, mostraram-se as mais afetivas e realistas para o momento que o país vivia, para que chegássemos ao resultado principal, ao alvo de todos, o fim do regime militar. Com a ampliação de suas atribuições na organização da candidatura de Tancredo Neves, Fernando adquiriu protagonismo político destacado, credenciando-se a compor a equipe de governo. Muitas vezes, foi solicitado por Tancredo a amarrar composições no amplo e variado espectro da Aliança Democrática, integrada pelo PMDB e pela Frente Liberal. E ele soube fazer isso, com competência, sem abrir mão de nenhum dos princípios, mas atraindo, trazendo, usando essa capacidade de magnetismo que ele tinha para atrair as pessoas, mas atraí-las para as mesmas causas que tantos de nós defendíamos. Há políticos que seguiam pelo instinto, outros por análises. Fernando Lira foi um excelente analista, mas nunca deixou de ter e usar o seu instinto. Era assim quando conversávamos sobre a realidade e ele antecipava o que ia acontecer na realidade. E, no final, se saía com estratégias que certamente eram movidas por um forte instinto. O instinto guiava, mas havia uma análise prévia. Havia uma capacidade de entendimento do que estava acontecendo, no processo de acontecer. Nesse sentido, são tão importantes as palavras do deputado ex-senador Roberto Freire. Ele faz falta nesse momento, para analisar como é que está acontecendo o processo desses últimos, não só da democracia, desses 20 últimos anos de governos tão parecidos dentro de um modelo baseado na estabilidade monetária, na democracia, na distribuição de renda e de um modelo econômico que ficou caduco, baseado em commodities e indústrias mecânicas. Está se esgotando esse modelo de 20 anos. Fernando Lira faz falta duplamente no entendimento desse esgotamento, como houve do regime militar, e que teve que cair em pacotes para poder ter mais tempo, pacotes econômicos, e que teve que cair também em artifícios legais para sobreviver. Isso é prova de um esgotamento. Fernando Lira faz parte de usarmos aqui a sua capacidade analítica e o seu formidável instinto. Ele não perdeu a oportunidade quando disse a Tancredo Neves que Tancredo era o seu candidato, e Tancredo disse: isso é loucura. Ele disse: pode ser loucura, doutor Tancredo, mas não me desminta. Como quem diz, de fato, é uma lei meio absurda, mas vamos dar tempo para encontrar esse caminho. Ali começou a relação que se estreitaria nos próximos anos, fazendo com que Fernando assumisse cada vez mais a condição de articulador político da candidatura de Tancredo Neves. Ele próprio revelou um dia, numa entrevista à Câmara: eu não escolhi ser coordenador, eu me transformei em coordenador por conta do processo. Mais uma vez a frase das coincidências e das conversas como caminho para um político deixar um marco na história. Há políticos que têm vitórias, outros que deixam marcas. Fernando faz parte desse grupo. Há pessoas, e eu termino, que ao morrer deixam saudades, outras deixam vazio. Fernando Lira foi uma dessas. Nós não estamos apenas com saudades, nós sentimos a falta, como os outros aqui já falaram. Fernando nos deixa esse sentimento de vazio, de ausência, que só se sente na orfandade, porque a orfandade existe também na política.
Os filhos não têm apenas saudades dos pais mortos. Os filhos têm orfandade. É saudade e mais alguma coisa. Nós sentimos isso hoje aqui, que estamos nessa sessão. Nós sentimos isso como Márcia, Patrícia, Renata, Juliana, João, Roberto, Angelice, Gilberto, Pedro, Fernanda, João, Caio e Luísa. Nós sentimos por sermos irmãos e sentimos porque vimos o que foi a vida de um político que não ficou apenas em busca de votos e vitórias, mas quis usar os votos e as vitórias para servir ao país. Que jamais deixou de querer enfrentar a montanha em frente, mas não necessariamente se jogando contra ela, e sim encontrando caminhos. Por tudo isso é que hoje aqui nós estamos falando de Fernando, nessa orfandade política, histórica e de amizade que nós temos com essa enorme figura, que foi um dos privilégios da vida de cada um de nós ter conhecido. Fernando nos deixa órfãos, mas a vida continua. Viva Fernando!